A história da criação continua em Hesíodo. Gerações de deuses continuam a lutar uns contra os outros, tudo antes da chegada da humanidade ao cosmos. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Arcaica. Seja nosso acompanhante nessa emocionante viagem pelo passado. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se e habilite o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo for lançado. Diz algo muito interessante sobre uma cultura. Quando se observa se os seus momentos de formação são momentos de conflito, são de uma produção unificada ou se são uma produção pacífica. Os conflitos na mitologia grega são incrivelmente persistentes. Após triunfar sobre os titãs, o grande Zeus casa-se com Metis, uma titânide, que por consequência é sua tia. Eventualmente, eles têm uma filha que explode adulta e armada da cabeça de Zeus. Ela é Atena, deusa dos guerreiros. Outros deuses entram no mundo, cada um com uma função diferente. E todos eles, no entanto, têm uma coisa em comum, um atributo que os diferencia de praticamente todas as divindades do mundo antigo. Suas imagens são humanas, quando se pensa na religião egípcia, com seus deuses com cabeças ou corpos de animais, ou na religião hitita da Mesopotâmia acadiana oriental, onde se observa divindades associadas a leões e outros animais ferozes. A decisão dos gregos de representar os deuses como os gregos foi realmente uma inovação. Não se tem certeza de onde veio essa inspiração. Quando você pensa sobre a divindade, você está pensando sobre o desconhecido, e só se pode realmente pensar sobre o desconhecido com base nos termos do que conhecemos. Na Bíblia hebraica, no livro de Gênesis, diz que Deus desceu e caminhou no jardim do Éden, no frescor da noite. É quase impossível falar sobre divindade sem fazer algo assim. Xenófanes dizia que se os cavalos conseguissem desenhar cavalos, representariam seus deuses como cavalos. No relato de Homero, é somente depois que os deuses fixam residência no Monte Olimpo que a história dos seres humanos começa a se desenrolar. O relato cristão do início do mundo culmina na criação do homem por Deus, que lhe deu domínio sobre todas as outras criaturas da terra. No entanto, os antigos gregos acreditavam que o nascimento dos humanos foi de pouca importância para o cosmos. De forma interessante, embora os gregos tivessem um universo centrado no ser humano em sua visão do homem, ele foi quase como uma reflexão tardia. Ele era uma criatura menor no universo, algo certamente menor do que os deuses, e, portanto, a criação dos humanos teve que ocupar um segundo ou terceiro lugar no mundo grego do cosmos e das divindades olímpicas. Por que foi dado à criação do homem um papel tão pequeno na criação do universo? Também é possível que os gregos pensassem que os humanos sempre estiveram por perto, que os seres humanos sejam de fato tão importantes que nunca houve um estágio em que eles não existiram. Mas isso ainda é um mistério. Se pensarmos que o mito grego reflete uma certa compreensão dos gregos antigos sobre o lugar dos humanos no mundo, e que eles não são o centro das coisas, que existe toda uma riqueza de mundo criado em que os humanos têm que se adaptarem. Isso seria um grande contraste com uma série de outras culturas e sistemas de crenças. Após o surgimento dos deuses, a mitologia grega contém diversos relatos da criação do homem, mas em nenhum deles os primórdios da humanidade foram bons e auspiciosos. Os homens viviam como formigas no chão, não sabiam ler, não conheciam o tempo e nem as estações do ano. Não podiam pensar e nem escutar. Os homens eram apenas vermes insignificantes e dignos de desprezo. Na versão de Homero sobre a criação da humanidade, o Deus Prometeu forma o primeiro homem da lama e lhe dá a vida. Já o poeta Hesíodo diz que Zeus criou raças sucessivas de homens, de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Aparentemente, cada raça de homens simboliza diferentes aspectos da condição humana, da qual a primeira raça de homens é feita de ouro. Suas vidas são fáceis, suas colheitas abundantes. Os homens da Era de Ouro literalmente festejam com os deuses. No começo, houve uma Era de Ouro. As pessoas viviam na terra e todas as colheitas cresciam por conta própria. Todos eram bons e todos eram justos. Essas pessoas aos poucos desapareceram. A raça dourada parecia ter vivido uma existência aparentemente perfeita no paraíso. E ainda assim essa raça desapareceu sem nenhuma explicação. No relato bíblico do paraíso,
As dificuldades da vida são vistas como resultado da queda da graça de Adão e Eva no Jardim do Éden. Para a raça dourada dos homens na mitologia grega, não existe tal explicação para seu desaparecimento. A razão do seu destino permanece um mistério. O sistema grego no qual os humanos e a sua criação não são realmente um tema de preocupação é muito diferente do que se encontra em Gênesis, onde temos um foco na criação do primeiro homem. Gênesis está relacionado a uma história mais longa e relata o que aconteceu depois que o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a Deus. No mito grego, desobedecer aos deuses não é tão importante quanto aparece em Gênesis. Então, por que não há uma resposta, ou por que não há uma explicação sobre por que a raça dourada chegou ao fim? Com o relato judaico-cristão da expulsão do Jardim do Éden, fica claro que a culpa foi de Adão e Eva. O que isso significa é que não há uma explicação realmente boa na mitologia grega que explique os motivos de por que o mundo se tornou tão difícil e por que os humanos não podem ter uma vida fácil. Depois que a raça dourada se extingue, Zeus cria os homens de prata, mas essa não é uma raça muito evoluída. As pessoas da Idade de Prata eram bebês para sempre. Depois eles passaram por um curto período de maturidade e em seguida tiveram uma velhice horrível e desapareceram da terra. Eram muito arrogantes e não adoravam suficientemente os deuses. Depois vieram os homens de bronze que se exterminaram através de guerras constantes. Eventualmente, a raça dos homens que vive até hoje é a dos homens de ferro. Então, basicamente, essa história de degeneração mudou para a era atual, onde, na verdade, há um equilíbrio nas várias visões sobre as coisas realmente importantes nas vidas dos gregos, nomeadamente as suas atitudes para com os deuses, as suas atitudes em relação à guerra e à luta pela sua cidade-estado, e como as pessoas podiam se dar bem ou não umas com as outras. Curiosamente, todas essas histórias são responsáveis pela criação de apenas metade da raça humana, o homem. Você deve estar se perguntando nesse momento: e a mulher? Em que momento e com qual finalidade a mulher surgiu na mitologia grega? Se você ficou curioso a respeito disso, fique de olho no próximo vídeo do canal. A criação da mulher na mitologia grega naturalmente é o assunto do nosso próximo vídeo. Não perca! E sobre o assunto desse vídeo, a criação do homem, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, ela é muito importante para nós. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e conhecidos. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!